meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por esse momento, agradecemos por esse dia, Pai. Agradecemos por mais um dia, mais um fôlego de vida que o Senhor nos tem nos dado, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Papai, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Desde o momento que nós acordamos até agora, Pai. O Senhor tem cuidado conosco. Convidamos o Senhor, Espírito Santo, esteja conosco nesse mais esse episódio do podcast Mais Jesus, Menos Religião, como o Senhor teve nas edições anteriores. O Senhor é o centro aqui, Pai. Nós não estamos fazendo isso para os homens, mas sim para o Senhor, Pai. Quero que o Senhor venha ser engrandecido nesse podcast. Fala conosco, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, para todos aqueles que vão nos assistir, muito boa noite. E hoje conosco, mais uma vez, pastor Nilson, que ele é pastor, terapeuta, conselheiro e nosso idealizador de todo esse projeto. Temos também hoje como convidado Nilson Júnior. Nilson Júnior ele é empresário, filho, pai, amigo, né? E também o idealizador de um projeto chamado Rosa de Saron. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado, Caio. Obrigado, pai. Obrigado, Jennifer. Temos também hoje conosco a nossa psicóloga, amiga, mãe, doutora Jennifer Veneno. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada, Caio. Obrigada, Nilson. Obrigada, Júnior. Feliz de estar aqui. É um prazer receber vocês, viu? O quanto que o meu coração se alegra. Sejam muitos bem-vindos. Eu gostaria de começar a apresentação. Quem é a Jennifer? Se apresentar para quem está nos assistindo. Bom, meu nome é Jennifer Veneno. Eu sou psicóloga, formada há 23 anos, né? Tem 12 anos que eu estou trabalhando na área de dependência química e 12 anos que eu estou na comunidade terapêutica Rosa de Saron, né? Já tenho 44 anos, sou mãe, né? Do Vitor. Mãe do Vitor, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Obrigada. Lembrando para quem está nos assistindo, Jennifer Veneno, mas Veneno é o sobrenome. É um veneno santo. É um amor de pessoa. É um veneno santo, né, pastor? Não é veneno santo, é veneno santo. Fique bem à vontade, sinta-se na sua casa, sinta bem à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada. Amém? Amém. E agora, o Júnior, no qual é meu filho, gostaria que se apresentasse. Vamos lá. Eu sou o Júnior, Nilson Júnior. Sou filho, sou pai, sou neto. Sou empresário, dono da Rosa de Saron. A gente atua ali em Pirapozinho. Tenho 29 anos. Tudo na minha vida começou muito cedo, né? Então, o propósito, na verdade, da Rosa de Saron começou muito cedo na minha vida, através de trabalhos voluntários, e a gente vai falar disso mais tarde. Sim. Né? Mas eu sou o pai da Giovana, do Cauã, sou filho do Nilson, a qual eu tenho muito orgulho de ser filho. E a gente está aí, na missão, né? No propósito e na caminhada sempre. Amém, amém, amém. Que coisa linda, né? Esse dia eu acho que já estava escrito, muito antes da gente nascer, já estava escrito nos céus, que esse dia ia acontecer. É um prazer enorme estar compartilhando o podcast Mais Jesus, Menos Religião com vocês. Amém? Amém. Eu quero começar direcionando algumas perguntas para a doutora Jennifer. Quero que você fique bem à vontade, Jennifer. Que você souber responder, você responde. Que você não souber, você coloca para fora do estúdio e tá tudo certo. Tá bom. Coloca o Caio. Vai lá. Como nasceu esse projeto do Centro de Recuperação e qual foi a motivação para você desde o início, né? Eu e o Júnior, nós já pegamos aí na segunda gestão, mas conta um pouco como que começou esse projeto. Bom, na época eu trabalhava como coordenadora do CAPS de Tarabai e por conta de trabalhar lá eu conheci na época o dono, né? O primeiro dono da Rosa de Saron, e ele precisava de uma psicóloga para trabalhar lá. E eu me interessei muito, né, na dependência química
tinha pessoas que eram importantes para mim, que estavam passando por essa situação, e eu quis aprender um pouco mais sobre a dependência química e eu resolvi ajudar, né? Começar a trabalhar, começar a entender um pouco mais. E então o propósito foi aprender a salvar vidas, ajudar pessoas. Foi o meu propósito de trabalhar lá. E o Júnior, como que o Júnior assumiu Essa missão essa missão, digamos assim? foi muito engraçado, né? Na verdade, a gente não sabia, né? Pelo menos eu, nós não sabíamos que existia comunidade terapêutica para reabilitação de álcool e outras drogas, né? Inclusive, o meu avô paterno, pai do meu pai, ele faleceu por conta do alcoolismo, né? Ele veio a óbito por conta de uma cirrose. E a Rosa de Saron apareceu na nossa vida através de um projeto social, um projeto voluntário, né, pai? A Sim. gente entregava marmitas para moradores de rua ali na cidade de Pirapozinho. E até que surgiu a oportunidade da gente conhecer, né, a Rosa de Saron. Na época era do grande amigo nosso, hoje, Arthur, é o primeiro gestor lá. E nós engajamos aí num projeto social voluntário, né? A gente se apaixonou por vidas e, e graças a Deus tudo ocorreu, né? Por por essa porta de entrada que foi através de um projeto social. E, e a Rosa de Saron, ela apareceu num momento em que a gente estava chegando em Pirapó, né? A gente tinha acabado de nos mudar para Pirapozinho, e foi bem bacana, porque a gente levou a palavra, a gente levou amor, dedicação, né, Sim. para aqueles meninos que estava sempre muito carentes, né, da presença, muito carentes de uma palavra, de um amigo, e a gente surgiu ali para suprir isso. E foi muito bacana a recepção, né, pai, desses Sim. meninos com a gente. A Sim. gente se apaixonou, a gente gostou bastante. E esse foi o meu primeiro contato aí com comunidade terapêutica, né? Eu não imaginava que existia um local onde pudesse resgatar e transformar vidas, né? Na verdade, eu não tinha a dimensão, Caio. Eu não tinha essa dimensão, a proporção da onde isso me levaria. Eu só engajei no projeto e fui. Seja feita a vontade de Deus, né? E assim o Senhor tem conduzido muita maestria, muita honra às nossas vidas. É muito, é muito gratificante, Júnior, poder fazer parte desse projeto junto com você, junto com a doutora Jennifer, junto com o pastor Nilson, e junto com todos os nossos parceiros lá da comunidade terapêutica Rosa de Saron, Leonardo, nosso coordenador e afins. E quando conversando com famílias e amigos, para coletar informação sobre o que perguntar, sobre o que iria chamar a atenção, né? Sabemos que temos um público que estão nos assistindo, para a gente não ficar um pouco fechado dentro de um ambiente, e sim abrir para famílias, para pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Uma vez que a gente fala de dependência química, é muito gigante Sim. esse tema. É fácil, Júnior, você trabalhar com adicto. Para quem não sabe, a adicção é a doença chamada adicção, né? Que é, na maioria das vezes, o que o dependente químico tem, portador da adicção. É fácil trabalhar com o dependente químico, é fácil você administrar, você não sendo um adicto, é fácil administrar isso. E qual a importância do tratamento da dependência química dentro da sociedade, uma vez que somos tratados como escória, né? Somos isolados da sociedade quando estamos na adicção ativa, quando estamos doentes, quando estamos sob efeito, sob uso. Sim. Como que é a visão do Júnior? Caio, na verdade, cara, você colocou aí uma situação, né, um ponto importante. Você me perguntou se é fácil. Lidar com pessoas,
né? Em qualquer nível não é fácil. A subjetividade do ser humano é muito subjetiva de fato, né? Cada um tem as suas ideias, cada um tem o seu comportamento diferente, né, doutora? Então não é fácil. Lidar com a dependência química, que hoje, né, é considerada uma doença pela OMS, e de fato potencializa um pouquinho mais, tem os seus desafios, né? Então, como você bem falou, hoje o dependente químico, ele infelizmente, né, ainda na nossa sociedade, no nosso estado, ele é considerado a escória da sociedade, né? Ninguém quer ficar perto do nóia, ninguém quer ficar perto do bêbado, né? É sempre marginalizado, é sempre, eles sempre vão ser, infelizmente, a escória da sociedade, né? E é nesse ambiente onde surge a Rosa de Saron, onde surge a doutora Jennifer, né? O Júnior, Nilson, é onde surge toda a equipe para acolher esse sujeito. Você quer dizer, então, que dentro de tudo isso, uma das funções da Rosa de Saron é ajudar a sociedade a restaurar o seu ente querido ou estar à disposição de todas aquelas pessoas que precisam, é isso? Cara, eu acredito que a Rosa de Saron ela funciona como uma metanoia, uma mudança de pensamento, entende? Hoje a sociedade, infelizmente, está muito pautada naquilo que eles enxergam e entendem ser correto, né, cara? E aí a gente mostra uma vertente, um novo caminho, empatia, trabalhando com empatia, trabalhando com a recuperação e mostrando que o amor prevalece sempre, né? Então, quando a gente admite, né, um paciente ali, um acolhido, na verdade, que está marginalizado, esse sujeito que é a escória da sociedade, ele passa por um tratamento, ele passa por um processo de recuperação e leva-se um tempo, né? E ele retoma para a sociedade. Poxa, isso é muito gratificante, né? Então, consequentemente, a gente gera um impacto muito positivo na sociedade, né? E dependência química, ela é políticas públicas, ela é saúde mental, né? É um tema que precisaria ser muito mais abrangente A no nosso dependência país. química, Júnior, ela tem um lugar específico ou ela pode estar em qualquer lugar? Ela não tem um lugar específico. Ela não escolhe raça, ela não escolhe credo, ela não escolhe status. Ela tá em qualquer lugar, cara. Desde o mais novo ao mais velho, do pobre ao rico, Não escolhe ninguém. ela não escolhe ninguém. Ela simplesmente devasta. É devastador, É né? devastador. Doutora, eu tenho só uma perguntinha para a senhora. A senhora falou que trabalha com a dependência química há vários anos. Qual que é a gratificação, a tua alegria em trabalhar com a dependência química? Porque a gente sabe, né, pastor, que a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? É todo dia. A senhora está há 12 anos. Isso é muito tempo. Só complementando a pergunta do Caio, qual é a realidade hoje no Brasil de dependência química, dessa doença? Como que você... nós conversamos um pouco antes nos bastidores, você fez até alguns levantamentos, eu achei impressionante. Eu gostaria que você compartilhasse alguma coisa do seu conhecimento. Então, primeiro, né, respondendo o que o Caio perguntou, para mim é muito gratificante, né? Por mais que, infelizmente, a porcentagem de recuperação seja 3%, né? Nós, da Rosa de Saron, queremos fazer diferente, né? A gente luta Amém. para isso. Amém. Mas, infelizmente, no Brasil, né, nós temos 3,5 milhões de Meu dependentes químicos. Deus. Não só de drogas, né? Só drogas ilícitas, mas o álcool também. Infelizmente, após a pandemia, aumentou muito, principalmente o uso de álcool. Muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Meu Então, Deus. isso aumentou muito.
Então, é bem complicado, né, essa questão. Tem aumentado dia a dia. Os adolescentes hoje, quase 70%, né, a partir dos 12 anos, já experimentaram pelo menos uma droga ilícita, né, ou maconha ou cocaína. Né? E o álcool, né, a gente sabe o quanto, infelizmente, no nosso país é normal, né, o uso da bebida. Então, é bem difícil, né, conseguir ajudar tantas pessoas com essa expansão que tem acontecido. É muito difícil, mas é muito gratificante quando você recebe notícias, você sabe que tem pacientes seus que está há anos bem, que está crescendo, que vem nos visitar, que nos mostra o quanto está recuperado, o quanto cresceu, né? Em todos os sentidos é muito gratificante. Dia a dia você vê a pessoa chegando lá na clínica acabada, né, em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, e sair de lá uma pessoa transformada e com vontade, né, de recomeçar a vida. Para mim, isso é o que é o nosso trabalho, né? A gente trabalha para isso. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. E o que que leva uma pessoa a usar, a experimentar? Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento, não entende como que chegou a pessoa a ser internada, e o que que levou uma pessoa, a família a internar essa pessoa no centro de recuperação. Ai, leva muitas coisas, né, Nilson? Mas assim, começando, as pessoas, como o Caio perguntou, as pessoas acham que dependente químico é só pessoas que não têm uma oportunidade de vida, né? E não é bem assim, né? Então, assim, as pessoas elas começam a fazer uso de substância geralmente por influência, né, de outros amigos ou para tentar se fazer mais descontraído, perder a timidez, fazer parte de algum grupo, né? Ou porque sofreu algum trauma, ou porque está passando alguma dificuldade em casa, né? E, infelizmente tem vários motivos, não é só um, são vários, né? Mas por que que as famílias escolhem, né, para levar o seu filho ou seu marido para fazer um tratamento? Porque geralmente já tentou de tudo lá fora, já levou para fazer um tratamento no CAPS, já passou por um atendimento psiquiátrico, psicólogo lá fora e não teve resultado. E a pessoa já está, às vezes, tirando coisas de dentro de casa, já tentou suicídio, já agrediu, né, Sim. dentro de casa a mãe, a esposa, e eles não encontram uma outra solução a não ser fazer esse tratamento, né, num lugar fora, né, que não seja na cidade, que não tenha acesso a fora, né, e faz toda a diferença, né, tem pessoas sim que conseguem se recuperar, né, só fazendo tratamento com psiquiatra, com psicólogo, indo na igreja, mas tem pessoas que não conseguem, né, porque cada um é cada um. Você quer dizer, doutora, que a internação, ela é o último estágio? O acolhimento. Ela é o último estágio? E outra, é necessário esperar chegar no último estágio ou a pessoa pode ser interditada, vamos dizer assim, ou internada antes de chegar nisso? Se a família entender, enxergar, e a pessoa quiser, e mesmo se ela não quiser, é necessário chegar no último estágio ou pode agir ante a família? Olha, o nosso trabalho, como é uma comunidade terapêutica, a gente acolhe pessoas que querem o tratamento e a gente orienta a família antes. Você procurou já um tratamento ambulatorial aí fora? Você já fez um tratamento com psiquiatra? Você já fez um tratamento com psicólogo? Não resolveu, né? A pessoa aceitou, ela quer esse tratamento? Se a pessoa aceitou, quer o tratamento, sim, né? O próximo estágio é ir para uma comunidade. Geralmente eles buscam essa ajuda porque eles não conseguem, eles percebem que sozinhos lá fora eles não conseguem. E tem família que não tem estrutura alguma, Caio. Tem família que às vezes é uma mãe idosa que tem um filho e ela não consegue ajudar, né? Sim. E que aí, o único jeito é ir para uma comunidade, né? Sim. É claro que infelizmente tem muitos que chegam em outras situações e
às vezes é encaminhado por um juiz, né, que já tentou várias vezes o juiz que encaminhou porque a família não tem condições. Então acontece o encaminhamento de várias maneiras, mas não tem que chegar a ser um último estágio. Não quer dizer que a internação é o pior caminho, não é o pior caminho. Né? Uhum. Não é. Só que ninguém quer ficar muito tempo longe da família, longe do trabalho, longe de casa. É muito difícil. Ninguém quer ir num hospital, por exemplo, e tratar da saúde e ficar lá dias. Ninguém Sim. quer. Mas né? é necessário. Mas é necessário, Sim. porque é uma doença. Sim, e essa sim. doença precisa de tratamento. E no caso da dependência química, precisa sim ficar, né, por meses fazendo o tratamento, né, primeiro para desintoxicar, né, para depois você voltar ao seu cognitivo, conseguir aprender o que é importante. São vários processos dentro do tratamento, né? Vários processos. Primeiro Você, processo. como terapeuta, sabe. E como adicto também, que passei Exatamente. pelo processo de internação, fiquei 6 meses internado, Sim. graças a Deus por isso, Sim. e com a ajuda do senhor, né, Nilson? Né, graças a Deus, para quem não sabe, Nilson foi quem me trouxe, né, me levou para a comunidade terapêutica, é o meu pai aqui dentro, né, e tem me ajudado ao longo dessa caminhada. Amém. Obrigado pela sua vida, pastor. Amém. E eu entendo, doutora, eu entendo sim que existem várias fases dentro do processo de tratamento. Foi fácil para você? Os Não primeiros foi, dias? não foi. Abstinência? Difícil, várias crises de abstinência, várias vontades de abortar o tratamento, várias conversas com a senhora, Os nãos? Meu Deus. Os nãos, eles são, a princípio, terrível. Porque você ainda está sob efeito da substância. Exato. Mas eles são curadouros e motivadores de um novo ser. Eu aprendi muito isso também na época, quem mais tratou comigo diretamente foi o Leonardo. Sim. Né, o Leonardo, hoje ele é o coordenador lá na Sim. Rosa de Saron. Um abraço para você, Léo. Sou teu fã, você sabe disso, irmão. E ele me ajudou muito. Ele me confrontava. Ele me dizia para cada um sim, ou daqui a pouco, de 10 a 12 não. Era difícil. Era difícil porque a gente vem de uma vida, né, pastor? Sim. Totalmente desregrada. E aceitar o não é uma bênção. Faz Hoje, parte, né? Hoje. Parte, né? Mas naquela época... Ô, Só por Júnior, Deus. deixa eu fazer uma pergunta para você. Complementando o que a doutora Jennifer disse, que hoje os estudos falam que só apenas 3% a nível mundial, nacional. No Centro Terapêutico Rosa de Saron, você tem uma estatística, você sabe dizer se isso é mais ou menos? O tanto de recuperação de pessoas que saíram lá, e você pode contar, dar algum testemunho de pessoas, de casos de sucesso? Sim, graças a Deus a gente tem uma taxa de sucesso em recuperados, né, muito boa. Obviamente eu não vou saber te dizer em termos de números, né, doutora, mas nós temos contato com famílias, com eles mesmos, né? Então, quando a gente proporciona aí um novo método de viver, e esse sujeito ele é inserido novamente na sociedade, retoma a vida dele, e alavanca de fato a vida dele, é muito positivo para nós, para toda a equipe, né? A gente fica muito feliz, nós ficamos muito, muito gratos de fato, né? Caio é uma experiência, Caio é um exemplo. Tem vários, né, Júnior? Né? Então, Tem vários. a gente, graças a Deus, a gente tem bastante sucesso, né? A gente tem acompanhado, Caio principalmente tem acompanhado esse pessoal, e a gente fica muito feliz pelo sucesso aí da recuperação deles. Amém. A doutora falou a importância de ter, quando terminar o tratamento, lá fora da igreja, dele se ressocializar. E onde entra a fé, a igreja no tratamento, junto com a psicologia? Então, a psicologia é uma ciência, né? E para a psicologia, a religião, ela não é vista como a fé. Eles não pensam na fé, mas eles veem de que maneira? Que eles perceberam que todos os pacientes que têm fé se recuperam com muito mais facilidade do que os que não têm. Que legal. Né? Porque a recuperação tem que ser física, mental e espiritual. Sim. Né? Então, dentro da Rosa de Saron, a coisa mais importante é a fé.
né? Então, assim, para mim, como profissional, né, facilita muito quando o paciente tem fé, porque é um diferencial. Então, eu Sim, vejo que aquilo, né, é importante para ele, é algo que ele vai poder melhorar mais ainda na recuperação, sim, que ele vai buscar, ele vai se sentir melhor, porque assim, eu sou cristã, eu sei que a Bíblia é um manual sim. para você aprender a viver da Uhum, maneira correta. Então, se ele acredita naquilo, uhum, vai ajudar muito na recuperação dele. E é claro que eu, como profissional, tenho que respeitar. sim, Existem os pacientes que não acreditam, sim. né? Mas aí eu vou tentar ver o que que tem de qualidade nessa pessoa, no que ela acredita, o que que eu posso ajudar ela a evoluir sem a fé. Mas é claro que quando a pessoa tem fé, é muito mais fácil a recuperação. Não tem nem comparação. Faz parte dos pilares, Júnior? Faz parte sim. Quer acrescentar alguma coisa que a doutora falou? Acho que está bem completo, mas a recuperação ela baseia-se sim na espiritualidade, né? Quando a gente fala espiritualidade, inclusive a gente até tivemos reunião, né, Caio, esses dias falando sobre isso. E o nome do podcast, Mais Jesus, Menos Religião, né, já é um complemento daquilo que nós praticamos, porque exatamente a gente acolhe lá pacientes de todos os níveis, cultura, credo, né, e fé, e exercício de fé. E sim, a espiritualidade ela entra como pilar na recuperação, né? Inclusive NA nos orienta, né, Caio, a entregar nossas vidas, nossas vontades Aos cuidados de Deus, aos cuidados de que é o Deus. nosso poder superior. Ou, no literal, aos cuidados de um poder superior, né? Sim, Que eu e você, todos nós, acreditamos ser Deus. Então amém. é pilar, sim, de recuperação. E assim, muitas pessoas chegam na comunidade sem nenhum sentido de vida, não acreditando em mais nada. Meu Deus, E meu não Deus. tendo mais vontade de viver, não estando com vergonha, é, não querendo mais nem ver a família, porque sabe o que fez, infelizmente, por conta da doença. Sim, E quando eles voltam a ter fé, eles voltam a ter um propósito de vida. meu Deus. Então Forte, faz hein? toda a Que diferença, É muito sim. legal. por conta da doença, né, doutora? A Sim. doença, ela rouba Ela rouba. os sentidos, os sentimentos, ela transforma o coração em pedra, Sim. né, e os sentimentos em gelo. Então a pessoa fica anestesiada ao extremo só por conta do uso da substância de preferência dela, seja álcool, seja droga, seja pornografia, seja jogo, seja o que for. Tudo aquilo que escraviza um cidadão, ele precisa ser tratado disso, porque isso vai Exatamente. mexer com toda a estrutura Sim, dele. Como a Jennifer disse, né? A fé, ela ajuda a pessoa, esse sujeito vulnerável, né? A entender que ela não é definida pelo passado dela. Ela pode ser transformada mediante aquilo que ela está que está sendo ofertado ali para ela, né? Ela pode reconstruir a sua identidade ali, descobrir que ainda há um propósito de vida. E a gente vê isso na prática, né? Quantas vezes, né, Jennifer, a gente conversa ali com o acolhido, com o paciente, e tem um caso aqui, eu vou dizer aqui, você vai se lembrar quem é. O sujeito chegou para nós muito deprimido, né? Embora querendo o tratamento, mas muito deprimido, muito cabisbaixo. E ele sentou na minha sala, ele conversou, a gente batendo um papo. Ele falou assim: Cara, eu não acredito mais em mim. Eu desisti de mim, desisti da minha vida. Eu não tenho perspectiva, eu não tenho esperança. E eu falei para ele assim, eu falei, cara, acredita em Deus. Ele falou, Júnior, eu não tenho essa fé. Eu não consigo acreditar. Eu falei, irmão, não precisa, nesse momento, não precisa você ter. Porque eu acredito por você. eita Eu glória, acredito que por coisa você. linda. E você vê, né? O cara ele chegou para nós deprimido, né? Com pensamentos em idealização e suicídio, né? Sem perspectiva de vida, família, né? Com dificuldades nos vínculos familiares. E a gente foi um trabalhar para a gente reconstruir tudo isso.
ajudar ele a enxergar. E recentemente, né, nos últimos meses, ele tem até tocado louvor na igreja. Olha, que legal. Ele toca Ei, louvor na igreja, ele é uma que bênção, bacana. né? Então tudo é um propósito, tudo é um processo, Sim, tudo leva-se tempo. sim, E a pessoa, quando ela tem esse exercício de exercer a fé dela dentro desse ambiente de recuperação, isso pra gente facilita muito, porque ela não é definida pelo passado dela. Ela não é definida pelos erros que ela cometeu lá sim, atrás, né? sim. Ela tem novas oportunidades, ela tem... A gente acredita, né? Amém. Porque não faria sentido, né, doutora? O nosso trabalho se a gente não acreditasse em recuperação. Exatamente. Nós somos grandes sonhadores, de fato, né? A gente acredita muito. E É o melhor investimento, né? Que nós temos, que estamos fazendo, né? Que vocês estão fazendo. Eu acho que a gente mostra para eles, desde o começo, que a gente tem fé neles primeiro, Sim, né? Que a gente acredita que eles são capazes de se recuperar, só sim, deles estarem ali e querer isso, né? A gente tem essa prática de falar, a gente acredita em você. Você pode. sim. por muitas vezes, né, a gente já lidou e se deparou com situações onde o sujeito ele vem para nós e com muita lágrima nos olhos, né? Fala, poxa, Júnior, cara, onde ninguém acreditou em mim, onde ninguém acreditou no meu trabalho, ninguém acreditou no meu potencial, vocês acreditaram. Que legal, Vocês acreditaram em que mim, vocês legal, estenderam a mão para mim, que vocês não me legal. julgaram, né? Porque infelizmente o adicto, né, Caio, ele tá muito sucinto a ser julgado por uma sociedade, né? Ser julgado erroneamente, porque é uma doença, né? Que legal. Ele não usa droga porque ele quer, Sim, sim, ele não bebe porque ele quer. O uso e abuso de substância, né, seja ela qual for, álcool ou outras drogas, ela é só o pilar de muitas outras coisas. Ela é só a ponta do iceberg, né, doutora? De muitos outros traumas que tem ali dentro, né? E é essa investigação, é esse trabalhar que a gente tem como propósito e pilar ali dentro da Rosa Saron, né? É ajudar esse sujeito a se reconectar novamente com o eu dele, a fazer ele enxergar que sim, tem propósito, que sim, ele é uma bênção, que sim, ele não é definido pelo passado dele ou pelas escolhas errôneas que ele fez. sim. E a gente acredita e a gente vai continuar acreditando sempre. Sim. Eu acho assim, lá atrás, quando nós começamos, né, filho? Eu comecei, depois aí você Sim, assumiu. A gente sempre teve esse cuidado, né, de levar a ciência, claro, pode a medicação, o psiquiatra, os psicólogos profissionais pode ajudar sim, mas o essencial que é o Jesus, né? Se a pessoa tiver o Jesus, e essa é uma essência que a Rosa de Saron tem. Eu já me deparei com alguns casos, as pessoas, vocês podem até confirmar isso. Em alguns casos, falar, chega, eu sinto a presença de Jesus aqui, eu sinto a presença. Eu já fiquei em outro centro terapêutico, isso que eu consigo enxergar aqui. Esse acolhimento é algo diferenciado entre as outras demais das outros centros de recuperação. Você concorda com isso, doutora? Concordo plenamente, Já né? chegaram pacientes falando isso para você Sim, também? vários, vários. Que legal. Dentro a gente fala de tratamento químico, dentro do processo de tratamento, hoje, qual é a maior dificuldade que o acolhido ele enfrenta hoje para se submeter a um tratamento, para aceitar um tratamento? Qual que é a maior dificuldade, doutora? Dentro da CT que você fala? Isso, dentro do tratamento dele, dentro da comunidade terapêutica. Eu enxergo que é a abstinência, né? Que são os primeiros, vamos colocar os primeiros 2 meses aí, é a parte mais difícil, porque eles estão ainda sob efeito de substância, eles ainda têm vontade de fazer uso por conta da doença, eles não querem ficar longe da família, eles não querem receber os nãos, que a gente já conversou, né? Eles não querem ter que ter uma rotina
né? Porque lá tem uma rotina, Tem né? uma rotina. Que é desde do despertar até na hora de dormir, né? Tem uma rotina certinha, que é uma rotina onde eles têm que levar para a vida deles, que é importantíssima para a vida deles, com horário de refeições, horário de espiritualidade, horário de reuniões, né? Onde a gente estimula eles a fazer atividade física, a fazer leitura, enfim, né? Então, assim, a maior dificuldade é essa mudança que eles precisam ter ali dentro, que com a abstinência nos primeiros 2 meses dificulta muito mais. Dentro da abstinência, prováveis reações que o adicto pode ter, até mesmo com a família. Como que a família pode ajudar ao seu filho, seu marido, seu neto, seu pai, a se tratar? Que eu entendo que é uma dificuldade às vezes, né? A família, às vezes, ela não está preparada para ajudar o dependente químico. Sim. Como que a gente lida com isso? Então, respondendo a primeira pergunta que você fez, a primeira coisa que os pacientes fazem nos primeiros meses é tentar manipular a família, né? Que quer ir embora, ai, não tô aguentando mais, e tá difícil, Eu tô né? curado, Eu já tô entendi curada. tudo. Sim, mentir, né? Já tô bom. Manipular, exatamente. Faz parte da Faz doença? parte da doença. Faz parte da doença. A manipulação faz parte, então? manipulação A faz parte mentira. da doença. Sim, sim. E como que a família pode ajudar no tratamento? Infelizmente, Caio, você também sabe, né, por ser terapeuta, que as famílias, a grande maioria é codependente daquele paciente, também está adoecida, né? Então, assim, uma das partes mais importantes, né, para as famílias é buscar ajuda lá fora, um grupo de ajuda, né, tentar entender a doença do filho, do marido, sei lá, do tio, do pai, enfim, né? Procurar entender o que aquela pessoa está sentindo para ajudar. Mas o primeiro passo é o acolhimento, ter empatia do que aquela pessoa está sentindo, né? Do que o familiar está sentindo. Se impor, né? Olha, você vai ficar aí sim, neste momento você precisa, é importante o seu tratamento. E não falar, não, porque eu não quero você aqui, porque aqui você fez isso, voltando ao passado, né, fazendo a pessoa sofrer. Não é com esse intuito, é tendo empatia, tendo amor, tendo acolhimento, mas com firmeza. Com firmeza. Com firmeza. Então a família tem que ser firme. Firme. Eu lembro, doutora, de uma cena quando eu pedi ajuda, né? E na época meu pai, né? Chamei para conversar e o pastor Nilson estava próximo ali do meu pai, né? E eu pedi para falar com o pastor. E quando você falou de acolhimento, empatia, amor, carinho e firmeza, isso me levou naquela cena daquele dia que eu tive a primeira conversa com relação à internação com o Nilson. Né? Ele me acolheu muito bem, ele teve empatia comigo, cuidou de mim, mas também foi firme. É isso que você quer? Você tem certeza? E na hora a gente fala tudo. Eu quero, eu vou, eu não vou, eu topo tudo. É uma oscilação, né? Isso, eu tô com o senhor. Eu tive vontade, claro, de não me tratar. Ninguém quer se submeter a um processo de tratamento. Nem sempre, né? Difícil, né? Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, a paciência, o Nilson, o amor que ele me deu, a disciplina na qual ele me submeteu, e eu também tive que ter o coração aberto para aceitar a disciplina. Lembro que até dentro do ônibus ele veio cuidando de mim, e eu falei, Nilson, pode ficar tranquilo que eu não vou fugir daqui, eu vou dormir. E eu de Curitiba até aqui em Pirapó vim dormindo, ele preocupado comigo, né? E eu bem dormindo, porque temos essa fama de enganar, de manipular, de querer te deixar bem, para eu me prevalecer em cima disso e fugir. O que não pode dizer para um adicto? Ou seja, tem a doença, o que eu não devo dizer para ele? Tantas coisas, Nilson, mas assim, você não consegue nada, você nunca vai conquistar nada, você já me fez perder isso, o seu irmão nunca fez isso. Confrontando, comparando, voltando ao passado, mostrando as perdas que ele teve com a doença, como se ele tivesse feito tudo de propósito.
né? Então, isso dói muito. Jogar na cara um erro Um erro. de um adicto em meio à adicção ativa, que é a doença sendo a dominante do cidadão, uma vez que não é ele, e você ser julgado por algo que você não tem força para reagir, é muito cruel. Fulano conseguiu, por que que você não consegue? É crueldade. Falta de vontade sua. Isso é crueldade. É. Isso é crueldade. Isso daí não é humano. Isso é crueldade. Infelizmente, as famílias adoecidas muitas vezes falam isso. Eu lembro que eu ouvi isso, né? Eu ouvi isso em alguns lugares que eu passei. Graças a Deus, dentro da minha família, eu não ouvi isso, nem do meu pai, nem da minha mãe. Mas eu ouvi de amigos, sim. Ouvi de pessoas próximas a mim, né? E que como que você tem coragem de falar que você usava substância estando nesse ambiente, né? Quem você pensa que é? E no mesmo ambiente o Nilson estava. E no mesmo ambiente tinha o Nilson, que agiu com o espírito oposto. De Com forma amor. diferenciada, né? Exatamente. Agiu dessa forma com que a senhora está falando para nós aqui. Sim. E graças a Deus pela tua vida, Nilson. Muito Amém. obrigado. Você lembra disso, né? Ô, louco. Perto do Como que eu não vou lembrar, meu Deus? Como que eu não vou lembrar? É porque essas falas aí provocam neles vergonha, sensação de inferioridade e faz eles quererem recair novamente. Sim. Não tem vontade, né? Mas quantas e quantas coisas eles já ouviram? Quantas e quantas coisas eles já ouviram? E eles guardam. Dói muito. O adicto tem uma memória muito... Vamos falar uma memória de elefante. Muito boa, né, cara? Muito boa. A doutora fala que eles são muito intensivos, né? É muito para fazer, não vão pegar para fazer, vão fazer. Eles Eu, são os então, melhores. Se eles pegam para colocar, instalar uma luz, a melhor instalação vai ser. Mas quando eles estão ruins, eles também são os piores. É uma intensidade em tudo que eles fazem. não tem um equilíbrio, né, doutora? É muito difícil. Uma pessoa normal, doutora, vai de 8 a 80, né? O adicto ele vai de 0 a 8 mil. Meu Deus. É na mesma velocidade que ele chega no 8 mil, ele volta pro zero. É. É muito intenso. Para quem está nos assistindo, a gente está dando esses detalhes que tem muita gente que vai ouvir, vai ver esse podcast, vai entender, vai se identificar, porque a realidade é essa, né? Eu quero fazer uma pergunta para você, Júnior, com a doutora Jennifer. Provavelmente você já deve ter vários testemunhos, não precisa citar nome, vamos preservar nomes, claro. né? Com certeza. De o que era impossível para a medicina. Fala assim, puxa vida, esse não tem mais jeito. A pessoa não quer tratamento. Eu lembro que uma vez, um menino que chegou lá na central, ele batia a mão no peito assim, ele falou assim, rapaz, eu tenho 39 internação. Você tá entendendo? Eu tenho 39 internação. Eu falo assim, cara, mas vai ser mais uma, né? Porque o cara 39 internação no Fechou a quarentena dele. Fechou, Então, assim, perante a medicina e perante a história de sucesso, você tem algum caso assim que você fala, cara, esse cara não tem saída, e aí de repente foi que surpreendeu vocês? A gente já teve, sim, claro, né? A gente já tivemos casos onde a gente, a primeiro momento, a gente falou, poxa vida, esse sujeito aí, infelizmente, não vai dar bom, não. Mas no decorrer até que deu. Surpreenda. Surpreendeu. Nilson, acontece de chegar pacientes lá, de sair e a gente fala, nossa, esse paciente vai dar bom. Nossa, O ele que é viu dar como- bom, doutora? Ele vai fluir lá fora, ele vai conseguir se recuperar, ele vai voltar a trabalhar, ele vai voltar pro seio familiar, né? Vai dar tudo certo, porque ele sai dali focado, ele estava fazendo tudo bonitinho, Uhum. né? Buscando a espiritualidade, tomando a medicação, se amando, se perdoou, respeitando a família, as regras, demonstrando que tá ótimo, que tá apto para retornar. Uhum. Nossa, esse vai ficar bem. E outros que você falava, desistiu do tratamento, porque tem uns que desistem do tratamento. Desistiu do tratamento, infelizmente. E às vezes era o contrário, né, Júnior? Quantas vezes a gente às vezes apostar, achar que aquele paciente ia ficar muito bem e não ficar, e outros, né? Teve um paciente que ficou com a gente, não sei se você lembra, ele ficou um dia
Um dia. Um dia. Um dia. Ele só precisou de um Só choque de precisou de um realidade. dia, porque ele nunca tinha ficado longe da família e dos filhos. Um dia foi suficiente Tá vendo só? para ele estar limpo. Que Até legal. hoje, 2 anos que ele está limpo. Que legal. Então, assim, que existem várias, até me arrepia, existem várias histórias, né, de pacientes que a gente, em equipe, nossa, ele tá bem, ele tá apto a ir embora e, infelizmente, chega lá, às vezes, no mesmo dia. Doutora, a senhora falou bastante sobre a evolução, quando a pessoa sai, ela teve um ótimo tratamento e ela começa a recuperar tudo aquilo que ela tinha perdido. Respeito, admiração, a confiança, credibilidade, trabalho. Como lidar com tudo isso que a gente aposta nessas pessoas quando vem aquela notícia não boa de que ela recaiu? Qual que é a sensação, doutora? Eu vejo que para a família é uma sensação muito difícil, É né? devastador, né? Sim. E pro paciente também, né? Porque, voltando, é uma doença. É uma doença. É uma doença. A dependência química, as Tem pessoas cura? não tem cura. É uma doença. E como que ela age? Então, a dependência química eu vou fazer uma comparação para que as pessoas entendam. Por exemplo, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, pode parar de tomar medicação? Não. Contínuo. Sim. A dependência química também precisa ter um acompanhamento para sempre. Contínuo, a vida inteira. Contínuo para a vida inteira. Então é uma Eu já tive notícias de paciente que ficou 20 anos limpo e recaiu. Meu Deus. 20 anos limpo e recaiu. Né? Então, assim, é para sempre o tratamento. Então, entender que aquele momento da recaída, você tem que voltar a se tratar. Provavelmente alguma coisa esse paciente tinha abandonado. Deixou de buscar espiritualidade, deixou de se amar, deixou de se valorizar, deixou de praticar ali a rotina correta, de fazer o exercício, de tomar a medicação. Em algum momento ele negociou algum princípio ou algum valor da recuperação dele. Tem uns É que isso. estão há anos limpo e acham assim, eu já tô bem, eu não preciso mais fazer isso. Tô ótimo. Eu entendo que Porque a pessoa... porque a recaída, Caio, a primeira recaída não é no uso. Não. A primeira recaída é no comportamento. É na mente, Eles né? começam a mentir, Isso. param de ir para a igreja, aí vai dar uma testadinha lá no serviço que tá doente, mas não tá, só não quer ir trabalhar. Mas ele, na realidade, está enganando quem? Ele mesmo, ele mesmo, Ele mesmo. ele mesmo. E é incrível porque ao longo dessa nossa caminhada, a gente vê que a recaída, na maioria das vezes, Júnior, pastor, para todos que estão nos assistindo, ela é planejada. Por incrível que pareça, o uso de substância, ela é o último estágio, pastor. Ela é o último estágio, ela não é o primeiro. Às vezes dentro da CT, ele já tem o recaída lá dentro, né? No comportamento. No comportamento. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente comenta, né? Você está limpo só da substância. Mas no comportamento... Tá do mesmo jeito. Tem alguns que, nós tivemos infelizmente, casos ali, doutora, que pacientes planejaram a recaída, né? Planejaram a recaída, mandaram consertar o carro. Não estou falando de casos atuais, casos passados. Mandaram consertar o carro, organizaram a roupa, guardaram dinheiro, arrumaram o celular, negociaram com a família, fizeram todo o ritual correto de uma pessoa em recuperação, mostrando para todos que estava de fato em recuperação, porém ele estava camuflando a recaída. E é incrível que ele planejou a recaída. Semana depois, estava ele lá recaído. Com o uso. Quando nós fomos fazer uma retrospectiva de tudo, ele estava planejando a recaída dele. Então ele já estava recaído no comportamento, mas ela não começa no uso de substância, ela começa no planejamento. Ou a falta de planejamento, de recuperação, e sim de recaída, porque a doença ela nos engana. É incrível. É autossabotagem. É uma autossabotagem. A pessoa programa a recaída dela, por incrível que pareça. Eu acredito. Por muitas vezes, eles tentam realmente se recuperar, tá? Porque cada um é cada um.
recuperação individual, É Sim. individual. né? Bem como a salvação. Sim, mas eles tentam, eles falam, não, eu não quero, vou ficar fazendo isso lá fora. Aí eu vou usar droga. Usar Você droga vê? é mais fácil. Que absurdo. Infelizmente, é assim. Porque assim, se recuperar é fácil, Caio? Não, não é. Não é fácil. É uma Viver em luta diária. recuperação não Não é é fácil. Entendeu? Tem que realmente ter um propósito. Tem que realmente acreditar nele, ter fé, querer ter uma vida diferente. Por quê? Porque há anos eles estavam nessa vida. Há anos eles deixaram de se amar, de se valorizar, de se respeitar. Há anos eles estavam com essa sensação. Sim. Estava triste, usava droga. Estava feliz, usava droga. Sim. Teve uma frustração, usava droga. Estava se sentindo diferente ou excluído, usava droga. Sim. Então, qualquer coisa dessas que aconteça, qual é o primeiro pensamento? Usar Usa droga. droga. Então, eles não querem ter uma vida. Alguns, eles não querem ter. Então, o que é mais fácil? Usar Usa droga. droga. Para se anestesiar. Exatamente. Para não encarar a realidade de frente. E aí a gente começa a fugir da realidade, perder a sanidade e entrar em colapso mental. É evitar o primeiro contato, né? Com a Uhum. substância. Né? Sim. Então aí já é um Eu passo. costumo dizer que recuperação não é para todos, né? Recuperação é muito difícil, né? Estar em sobriedade é muito difícil. E aqui sendo uma verdade nua e crua, né, Caio? Sem tabu, de fato. Pro adicto, usar droga é bom ou é ruim, Caio? A primeira sensação é maravilhosa. A primeira sensação pós-uso, naquele exato momento, aqueles primeiros 5 minutos, ela é um êxtase, uma explosão de sentimentos que não tem nada que compare a alguma coisa. Eu poderia dizer, então, que seria o amor da sua vida? É a paixão. A paixão. É a paixão. É uma explosão de paixão. Então, se a gente pegar uma paixão, né, o primeiro amor da vida do sujeito, e tirar ela abruptamente, é muito difícil. Meu Deus Sim. do céu, é a mesma coisa que tá arrancando seu É coração. muito difícil. Se Então, você a arranca... recuperação não é para todo mundo. Não, é pra quem Só quer. pros se fortes. abster do amor da sua vida. Porque venhamos e convenhamos, pro sujeito que usa droga, pro sujeito que toma cachaça, é gostoso. Claro que é. Sim. Pô, Prazeroso. É prazeroso. Claro que É o amor da sua vida, mas não é amor para sua Pra vida. sua vida, exatamente. Exato. É o amor Fortes. momentâneo. Sabe as palavras. É o doutor. amor momentâneo, né? Sabe as Não palavras. duradouro. Não duradouro. É. Não duradouro. E uma vez que arranca isso abruptamente, de uma hora para outra, o corpo vai reagir, porque o corpo tá querendo a paixão. Mas isso não tem jeito de arrancar aos poucos? Tipo, hoje eu fumo um cigarro de maconha, amanhã eu fumo 2 por dia, fumo um. Não tem como, né? Infelizmente, na adicção não tem como. Na adicção é igual o Caio falou, é de 0 a 8.000. 8.000. Meu Deus. Então... A doença ela é compulsiva, progressiva e, por última instância, fatal. E né? fatal. Então, cada paulada que o cara dá, e eu tô falando aqui bem de forma Escrachada. cada tapa de maconha que ele dá, cada Carreira de cocaína. carreira de cocaína que ele cheira, né? Cada paulada. Não uma pedra de crack, isso vai progredir cada vez mais. Meu Deus. NA tem uma frase muito conhecida: um é pouca e 1000 e não basta. Então, não sei se você já viu, acho que na nossa família tem casos assim, Sim, né? Na família de todos aqui tem casos assim. sim. E churrasco de domingo mesmo, onde tem ali a cerveja rolando, né? E Sim. tem aquele sujeito que toma sua cerveja e tal. E acaba o churrasco e o sujeito ele quer mais cerveja. Sim. E aí ele vai pro posto de combustível. Sim. E aí ele bebe. E o posto de combustível fecha. Ele vai pra conveniência. Sim. Ele não tem fim. Sim. Ele não tem fim. Porque a doença dele ela é compulsiva, ela é progressiva. Então um é pouco e 1000 não basta. Não é suficiente para ele apenas ali no churrasco de domingo. Ele tem que ter mais e mais. Ele só vai ter a Infelizmente, ciência do que ele fez quando acabar tudo e ele passar aquela ressaca moral, onde que ele fala, eu nunca mais. Nós estamos falando de uma segunda-feira padrão. Eu nunca mais bebo. Ele cura a ressaca na segunda, na terça, na quarta ele já fala, opa, eu tô de boa. Na quinta ele fala assim mesmo,
Amanhã tem happy hour, hein? Eu já tô programado. Sextou, bebê. Eu quero compartilhar com vocês um episódio que veio na minha mente agora. Nós saímos com um amigo meu, na época que eu não conhecia esse tal de Jesus ainda. Nós fomos para uma festa de rodeio. E aí temos uma festa de rodeio e tal. Fomos para conveniência. A conveniência fechou, fomos para um posto que ficava aberto 24 horas. E aí eu falei, cara, vambora, vambora. Ele falou assim, não, quero mais, quero mais. Então, assim, como que ele não tinha controle? Ali, a gente que não tem esse problema com a doença, é fácil você controlar ela, né? Mas quem tem, ela é incontrolável. E agora, Júnior, eu quero fazer uma pergunta para você. Como que a igreja, como que a sociedade pode ajudar, principalmente a igreja, a instituição, a acolher essas pessoas? Tem alguma forma específica? Sempre tem. A igreja ela atua hoje de forma muito que gera impacto muito positivo na recuperação, né? A gente tem muita parceria com igrejas locais lá de Pirapozinho, e eu agradeço a todas as igrejas, né, a todos os pastores que se dispõem a ir lá levar a Quem palavra. prudente também. Quem prudente também, exatamente. E isso gera um impacto muito positivo, porque o sujeito ele tá carente, né? Sim, Existe uma carência, ou melhor dizendo, existe uma ausência, né? Existe um vazio aí que sim, precisa ser preenchido. sim, Existe esse buraco que precisa ser preenchido. sim, E quando pessoas levam a palavra, né? Leva Jesus ali, isso é preenchido de forma muito positiva. Ele se sente acolhido, ele se sente amado, ele se sente importante, sim. né? E, inclusive, no nosso começo, justamente nós fizemos isso, né? Foi esse o propósito, foi esse o intuito, né? Você lembra, filho? Nós levávamos, né, pai, marmita para moradores de rua, ali em Pirapozinho, e nós fomos convidados para um culto que haveria numa comunidade, né? E a gente se apaixonou, Sim, a gente nos tornamos voluntários ali, né? Foi muito bacana a recepção que a gente teve com sim, os meninos ali, né? O acolhimento, a sim, fraternidade. sim, E eu acho que sim, a espiritualidade, né? Ela gera esse impacto muito positivo na recuperação. Como a Jennifer falou, o Caio, né? A gente, a gente conta muito com isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mudando um pouco de assunto. Como lidar com a parte financeira da instituição, meu filho? Você que é diretor, proprietário, como fazer essa gestão, esse caminho dar certo? O Caio falou no início, é fácil administrar um centro terapêutico? Você disse, não, não é. Não é fácil. Mas e a parte de gestão? Eu conheço você, você é muito criterioso na parte das finanças. E aí, como que é fácil administrar uma instituição? Lá é uma instituição filantrópica, uma instituição privada? Como que funciona? Certo. Rosa de Saron é uma instituição privada, tá? Embora a gente tenha políticas de acolhimento social ou semissocial, infelizmente a gente não consegue, né, é, abranger isso mais do que eu consigo hoje. A gente nós temos algumas vagas que a gente atende de forma social, mas hoje a Rota de Saron ela é privada, né? A gente trabalha com recursos próprios. O acolhimento ali, ele no âmbito privado, e obviamente necessita de valores, até mesmo para a gente manter a instituição de pé, né? Os Manter ali os profissionais? profissionais, manter ali uma alimentação, né? A gente precisa proporcionar uma alimentação de qualidade, profissionais de qualidade, Sim, né? Então, dentro da equipe ali, a gente tem médico, psiquiatra, a gente tem clínico geral, a gente tem uma nutricionista, a gente tem duas psicólogas, a doutora Jennifer está aí, né, para estar orientando, aconselhando. Temos a equipe de enfermagem, terapeuta holístico, para falar da doença. Então, assim, tem bastante gente para proporcionar um ambiente propício à recuperação. Para a gente garantir, assegurar essa recuperação de
de forma Integral, né? excelente, integral, a gente precisa contar com esses profissionais, né? Infelizmente hoje nós não temos, né, ajuda municipal, ajuda estadual, muito menos governamental, justamente por sermos, né, uma empresa privada e a gente trabalha com recursos próprios mesmo. Como que funciona, Júnior? Se uma pessoa que está nos assistindo agora, sentindo no coração, quiser ajudar, sei lá, padrinhar um adicto, isso é possível? Claro que é possível, adote um adicto. Apadrinhamento Super, sempre, super possível. apadrinhamento sempre é possível. Eu moro em Presidente Prudente, né? Sim. E acho que alguns sabem aqui, infelizmente nós temos um grande problema na cidade de Presidente Prudente, que é a famosa linha, né? É a famosa linha que fica em frente à rodoviária ali. Que é a Cracolândia de Presidente Prudente. Meu Infelizmente. Deus. Sim. E o meu trajeto para casa eu sempre passo na frente, né, ali da rodoviária. E eu converso, não diria diariamente, mas quase que todos os dias eu converso com alguns dependentes ali, usuários, que ali estão, né? E para mim é muito normal conversar com eles. E muitos buscam ajuda, muitos precisam de ajuda. Só como eu te falei, eu não consigo acolher todos, né? Eu não consigo acolher todos. Infelizmente a gente não consegue fazer esse acolhimento, né? A gente tem parceiros que nos ajudam já. Inclusive um abraço, Jean, da Life Sucos, um abraço, Rony, tá bom? Que Deus abençoe vocês da Age Tintas aí de Presidente Prudente, vocês sempre têm nos ajudado, né? Eles têm nos Que ajudado legal. e eu agradeço demais a ajuda. E esse projeto, pai, inclusive a gente já falou sobre isso, né, nos bastidores, que é o Adote um Adicto. Isso é para aquele empresário, para aquele sujeito que precisa e que tem no coração, né, a missão ali de ajudar e proporcionar uma recuperação para um desses usuários ali de Presidente Prudente, da sua cidade, né? Entre em contato com a gente. Vamos depois deixar o contato do centro terapêutico, e-mail, como que faz para entrar em contato com O vocês? WhatsApp, via e-mail. WhatsApp. E como assistir o podcast? Como assistir? Quais são os canais que nós vamos poder assistir essas entrevistas aqui, pastor? Fala pro pessoal aí, ó. Meu Deus. O pessoal hoje- quer saber onde é que é, porque tá todo mundo curioso aí, tá chegando aqui no chat aqui, bastante coisa, e a gente precisa saber aonde assistir. Quais são os meios de comunicação que nós vamos assistir isso aqui? Nós vamos colocar no link Mais Jesus, Menos Religião no Instagram. No YouTube também nós já temos uma página, Facebook, até como é que chama? O TikTok. TikTok, todas as redes Todas sociais. as redes sociais, pastor? Todas as E redes para vocês sociais. que vão nos assistir, não esqueçam de dar o like, tem que curtir, para o canal começar a funcionar, para o canal subir, compartilha, né? Chama o pessoal para assistir, assiste até o final, comenta ali, faz pergunta, nós vamos estar aqui, ó. O pastor, mais do que nós todos aqui, vai estar à disposição para te responder. Tá? Mas não esquece de curtir não, nem compartilhar, tá? Vai ser lindo. Qual a maior recompensa de lidar com esse trabalho, Júnior? Você já falou, né? É o segredo, né? O resultado do positivo, né? Que você vê a pessoa... Bom, você pode falar isso melhor do que eu. A recuperação em si, né? Lidar com recuperação, você vê o sujeito bem, o sujeito retornando pro seio familiar. E isso não tem preço que paga, né, Jennifer? A gente vê aquele cidadão que passou por um processo de recuperação com a gente, né? Que chegou, O brilho no olho, o brilho né? no olhar, né? A motivação dele, de fato. Eu Sim. acho que isso é o mais importante. Vidas, né? Sim. A gente Voltando a acreditar, voltando a acreditar nele, voltando né? a ter propósito. Ter propósito, engajado ali no seu trabalho, engajado nos vínculos familiares. A gente lida muito com um vínculo familiar ali, porque infelizmente a adicção ativa, né, Caio, ela destrói. Destrói vidas e vínculos familiares. Quantas mães hoje choram, né? Quantos pais hoje choram porque os filhos estão na rua usando droga. Infelizmente. Muitos não voltam, né? Muitos não voltam. Imagino, eu nunca tive problema com substância, mas eu imagino que não é fácil para quem
na família tem esse tipo de situação. Não é fácil, né? Não Você fácil. lidar com a pessoa, com o filho, com o esposo, com o marido. Nós estamos falando aqui de homem, mas também tem mulher, né, doutora? E tem crescido muito, infelizmente. Muito. Tem idade? Não tem Começa idade. tipo assim, 13 anos, 12 anos, nossa, mas já tem contato com a substância. Infelizmente, talvez seja o ambiente, né? Talvez a pessoa. Uma das coisas é o ambiente, sim, né? Às vezes até dentro de casa, né? Tem pais que são alcoólatras. Eu vou dar uma golinha de cerveja pro meu filho para ele Ou se não experimentar. deixa ali em cima da mesa e é normal. Normal. E cresce desde pequenininho. Eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu tiver idade, eu vou beber igual ao meu pai. Meu Deus. E tem muitas famílias que não têm noção, né? De que o exemplo arrasta, tanto positivo quanto negativo. Tem lugares no nosso país hoje que o nascimento de um filho, né, é comemoração de cerveja, de álcool, né? Então Sim. comemora-se muito. A criança nasce, a comemoração é com brinde de cerveja, com brinde de álcool. Infelizmente, o nosso país se tornou muito normal. Muito normal. Como a Jennifer falou, né, doutora? No início do nosso bate-papo. Nosso país, ele proporciona esse ambiente. Sim. Né? Vocês já viram alguma propaganda de cerveja que não seja algo que chamativo? É um ambiente, nossa, uma mulher bonita, todo Sim. mundo alegre, se Sim. divertindo, mas não mostra o depois, né? Não. É só aquela parte ali. Todo mundo se divertindo, feliz, todo mundo se dando bem, todo mundo bem arrumado, mas o final da festa ninguém mostra. Que a tragédia tá no final. É igual o uso de substância química, né? Claro, incluindo também o álcool, mas Que é a pior. que é a pior. Que é a pior. É o carro-chefe. É o começo. É a líder da gangue. É o É a líder começo. da gangue, né? Quem te apresenta a substância ali, seja ela maconha, cocaína, crack, êxtase, LSD, K9, K2, enfim, né, várias outras substâncias aí, bala, enfim, te apresenta o momento e o êxtase do momento, mas não te apresenta a ressaca moral e a desgraça que vai devastar a tua família, a tua vida, que vai acabar com o teu psicológico, que vai acabar com tudo. Ninguém fala sobre isso, né? Só fala, não, você vai ser descolado. Foi como você começou lá no início, né? Você vai ser descolado, você vai ter que entrar aqui no meio da roda, da Fazer rapaziada. parte da turma, vai né? fazer parte da turma, você vai ser uma criança com 12, mas vai ser visto como um homem de 18. Então, hoje, para você ser um cara descolado, você precisa... Será que é preciso isso? Será que é necessário isso? E aonde que estão os dizeres que não precisa? Se dentro da família, na maioria das vezes, somos disfuncionais, né? Infelizmente, né, Caio, como eu já disse, né, cada um é cada um, tá? Existem vários e vários exemplos, mas quando a pessoa, ela inicia no uso de substância, geralmente é porque está faltando algo. Está faltando algo. Às vezes falta de amor dentro de casa, os pais estão brigando muito, os pais trabalham muito, não tem tempo para dar atenção, para dar Tem orientação. como identificar isso logo na adolescência, ou seja, precocemente? O comportamento? Sim. Sim. Porque começa a não ter o mesmo desempenho na escola, começa a querer faltar, a se isolar, a ficar agressivo, a ficar mais depressivo, a mudar de amizades, né? Outro grupinho de amizades. Muda o ambiente. O ambiente. A fala. Sim. Dorme muito? Dorme muito. Ou não dorme nada, fica só em redes sociais. Andando, né? Pela casa? Andando pela casa. Como? Consegue se alimentar ou não? Depende da substância que a pessoa tá, né? Sim. Dependendo, sim. Come muito, outras não comem nada. E visualmente? Muda muito. Muda muito, né? Emagrece demais, né? Fica apático, sem demonstrar nenhum tipo de sentimento. Isola totalmente, né? Eu costumo dizer, doutora, que a adicção, ela tem várias formas de você ser analisado. Mas eu analiso para a minha vida. Né? De mim eu posso falar, porque
a vida ela é minha, nela eu mando. E para mim, quando eu entendi o que eu estava passando, o que era a adicção na minha vida, que não era somente a dependência química, e sim quando eu começo a analisar os comportamentos de quando eu era criança, que eu lembro que se não me desse algo eu chorava, eu gritava, eu me jogava no chão, eu enganava. Se meu pai não me desse, eu ia para minha mãe. Se a minha mãe não me desse, eu ia para minha tia. Se a minha tia não me desse, eu ia para a vizinha. Se a vizinha não me desse, eu voltava para minha mãe. Eu começava a incomodar enquanto eu não conseguisse aquilo para eu ficar bem, para eu ficar feliz, eu não ficava quieto. E na maioria das vezes, aquilo que eu queria nem mais fazia sentido. Era só porque eu queria. Para eu dizer para mim mesmo que eu sou capaz. E isso, quando eu começo a entender, isso eu estou falando da minha infância. Eu comecei a fazer uma retrospectiva também da minha adolescência, na minha juventude, e hoje, próximo aos 42 anos de idade, quando eu entendi isso, para mim foi uma bênção de Deus. Por quê? Porque eu pude adotar um novo estilo de vida. Estilo esse que exige renúncia, existe muita renúncia da tua carne, exige muita aceitação espiritual, pastor. Que eu costumo dizer que sem a espiritualidade, dificilmente existe uma recuperação. E eu tive que adotar um novo estilo de vida. Porque senão... Tá tudo certo. Porque senão não ia funcionar. Não, eu não ia conseguir manter aquilo que eu aprendi, pastor. Então eu tive que procurar, sim, redes de apoio, tive que procurar, sim, uma igreja para eu congregar, eu tive que procurar, sim, ler a Bíblia diariamente para eu me exercitar espiritualmente com o meu ser superior, que no meu caso é Deus, é sim. Eu tive que pedir perdão para minha família, foi demais. Mas antes de eu pedir perdão para minha família, pastor, eu tive que me perdoar. E a maioria das vezes o auto-perdão que um adicto precisa ter dentro de um tratamento é muito difícil. Sim. Porque como que a pessoa vai se perdoar? Ele vai olhar para trás e falar, mas ninguém está me vendo. Ninguém vai acreditar que eu me perdoei. Mas isso vai muito dele para ele mesmo. Ele precisa aprender a se perdoar, se permanecer perdoado e assim praticar o perdão para pessoas para quem ele prejudicou. Fazer uma reparação, né? E ele tem que estar muito disposto a ouvir os nãos, de que vem de lá para cá. E ele tem que ser muito prudente, doutora, também em saber que tem coisas que, se ele for verbalizar para algumas pessoas, pode prejudicar muito mais aquela pessoa. Que às vezes, vamos falar de uma mãe que tem 70 anos de idade e o filho vai chegar, às vezes a mãe só acha que o filho bebia, não sabia que o filho usava substância. E se ele chega e fala para a mãe morre. Eu tive que ser muito prudente quando eu fui contar para o meu pai o que eu fazia. E para minha mãe. Minha mãe já desconfiava, mas o meu pai eu quase mato. Meu Deus. Um abraço, pai. Deus abençoe. Te amo. Nunca mais, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma história com vocês. Uma história não, uma realidade. Muitos já me conhecem, sabem que eu faço parte, sou conselheiro da pastora Tânia Tereza do Ministério Silk, que é o Ministério Cura e Libertação. A pastora Tânia Tereza, ela é uma juíza federal. Ela dá um testemunho, um trabalho lindo que ela fez lá em Resende, no Rio de Janeiro. Assumiu um cargo importante no município. Ela constatou que estava tendo muito acidente no município de Resende. E ela foi fazer um estudo, o porquê que estava provocando tudo isso. Queira vocês acreditar ou não, mas eu creio que vocês trabalham com isso, vocês vão acreditar. 90% dos acidentes que aconteciam em Resende era Pessoas todos alcoolizados.
90% das agressões, Contra as as mulheres. brigas contra as mulheres que tinha registro na delegacia, era pessoas alcoolizadas Ou em uso de substâncias, ou né? em uso de substância. Então era muito grande, muito devastador. E aí a gente o primeiro caso de embriaguez na Bíblia, fala de Noé, né? Que ele embriagou, tal, quando ele fez a vinha, o primeiro filho foi lá, viu ele nu, então foi já a primeira vergonha que teve de caso de embriaguez na Bíblia. Então nós sabemos que o quanto isso é prejudicial, não só para a saúde, mas para a família também, né? Para todos Para que toda a estão, para sociedade, né? toda a sociedade. E aí a pessoa entra num, eu vou comprar uma cerveja, eu vou tomar social na minha casa. Eu vou tomar socialmente. Se eu estou comprando uma cerveja, se eu estou tomando socialmente na minha casa, é o que a pastora sempre fala. Aquele mesmo tonil, aquele mesmo barril que fabrica a cerveja que eu bebo socialmente na minha casa, é a mesma cerveja que vai para aquele cara que se embriaga e acaba ficando alterado e faz agressão contra a sua esposa, sai dali embriagado, não pode deixar que dou conta de dirigir e acaba provocando um acidente. Então, para quem está nos assistindo, esse é um tema muito importante, é um tema de reflexão, né, para vocês que estão nos assistindo. Até que ponto que vale a pena? Até que ponto vale a pena se envolver? Dar o primeiro gole, dar o primeiro tapa, evite. O conselho que se eu pudesse dar para vocês que estão nos assistindo, evite ter o primeiro contato. E é isso. Quer complementar alguma coisa? Você chegou a falar, perguntar para o Júnior sobre, mas não tem como só usar um pouquinho, não tem problema usar um pouquinho. Tem alguns lugares que até trabalha com redução de danos. Então, por exemplo, a pessoa ela faz uso de cocaína e é sugerido, vamos lá, você vai usar só maconha, né? Só que no mesmo lugar que vende maconha, vende cocaína. Sim. E naquele dia a pessoa vai comprar a maconha e não tem a maconha. O que vai acontecer? A pessoa vai para cocaína. Então, é muito difícil essa redução de danos, muito difícil, né? Então, assim, a gente orienta realmente a ficar sem nada, né? Que a recuperação ela realmente só acontece quando você consegue ficar sóbrio. Doutora, há quem diga que a maconha, ela... É medicinal. Isso. Há uns dias atrás, dentro da unidade, nós estávamos conversando e um acolhido nosso chegou e comentou essa frase. E eu perguntei a ele, por que você está irritado? Uma vez que essa substância não... Você falou que não te tirava a tua sanidade. Por que você está irritado? Porque eu estou sem ela. Eu falei, então peraí. Então, você está dizendo que você com ela você fica zen, você sem ela você é isso? Então você está se anestesiando? É isso que a substância faz conosco. Tira-nos da nossa realidade e coloca-nos em uma outra dimensão na qual nós não estamos aptos e nem capacitados para nos governar. E aquela substância, ou o efeito que aquilo nos dá no nosso organismo, é aquilo que nos conduz. Então, uma vez que nós perdemos a nossa sanidade, através de um uso de substância, já não estamos mais no governo da nossa vida. Perdemos isso. Perdemos a tomada de decisão, perdemos o volante da nossa vida, ficamos descredenciados a viver sozinhos e sim em uso de substância. Aquilo ali é como se fosse a porta do inferno. Sim. É a porta do inferno. Falar de maconha é muito complexo nos dias de hoje, né, cara? Bastante. É muito complexo porque a maconha ela é a porta de entrada, ela é a mãe de todas as drogas. Né? A porta de entrada para todas. Vira o microfone para você. Yes. Deixa ele lá.
A maconha ela é a porta de entrada para todas as drogas, né? Ela é a mãe de todas as outras substâncias. E falar de maconha é muito complexo nos dias de Sim. hoje, né, cara? A gente, a gente deveria falar da maconha em outro momento, né? Porque é muito extenso. É muito extenso. Claro que hoje existe, né, Jennifer, os estudos medicinais com canabidiol, não com THC, Para ter tratamento, né, de ter dores tratamento, para dores, autistas. epilepsia, enfim, Uhum, né? sim, A gente sabe, mas com prescrição médica, prescrição com médica. receituário médico, né? E muitos utilizam desse adjetivo, Ou né, subterfúgio, ou subterfúgio para falar com que a maconha, a cannabis ali, né, a maconha, o cigarro de maconha faz bem. E a gente sabe que não, né? A gente sabe que ela mata muitos neurônios, né? Ela anestesia os sentimentos. E é muito sério isso. e ela tira a tomada de decisão, Júnior, do córtex frontal, que é a nossa parte frontal do cérebro, que é a nossa tomada de decisão, ela anula isso. Não, Ela Exato. diminui a nossa tomada de decisão. Então, Você vê? como que isso não Afeta. meu Deus, como que isso não é ruim? Uma vez que você perde a tua tomada, o teu poder de reação a algo, como que não tem problema, várias pessoas vão criticar, vão falar, vai gerar polêmica, mas é muito importante que essa polêmica seja gerada Sim. para que muitos entendam que estão propagando o uso dessa substância. Por favor, não faça isso. Se não está fazendo mal para você, continue. Continue você na sua vida, mas não incite ninguém, porque tem pessoas que têm a doença. Se você não tem, ok, show, Deus abençoe, parabéns para você. Mas não incite não, não incite ninguém, não diga que é legal, não diga que é bom. Eu sou o resultado do que não é bom. Sim. Eu tive que passar por isso. Então não incite ninguém não. Exato. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. E quando o residente chega, a pessoa que é dependente, não, mas eu não sou, só tomo minha cervejinha, meu álcool, eu paro quando eu quiser. Nesse caso, como que a psicologia entende esses Eles episódios? estão em negação. Tem muitos, Nilson, que não entendem que eles são alcoólatras. Eles não entendem que eles têm o alcoolismo. Eles acham que ir trabalhar o dia inteiro e depois ficar no bar tomando a cerveja ou a pinga deles é normal, porque eles aprenderam muitos lá na infância, porque o pai também fazia isso, o vô também fazia isso, que não tem nada de anormal. Só que se eles chegaram na comunidade, eles chegaram porque eles já não estavam conseguindo mais trabalhar, já não Sim, estavam mais se alimentando. Tem sim, uns que chegam lá que misericórdia, né, Júnior? É. Que estão, sabe assim, que não conseguem nem andar meu sozinhos, nem se Deus, alimentar assim, ó, meu Deus. né? Enfim, mas eles não entendem que eles têm uma doença. Eles falam que como se eles não fossem dependentes químicos. Eles não enxergam que a bebida alcoólica também é uma droga. Uhum. Eles não enxergam e aí a gente tem que, né? Lícita, né? Mas a gente tem que ter aquele carinho de falar para eles, olha, mas vamos lá. O senhor estava conseguindo trabalhar? Você estava se alimentando bem? Você estava dormindo bem? Como que você estava chegando em casa? Você estava conseguindo interagir com a sua esposa, com seus filhos, né? Quando o senhor começou a beber, que quantidade o senhor bebia? E agora, que quantidade o senhor estava bebendo? Né? Porque assim, tem gente que não entende que o alcoolismo não é só a quantidade que você bebe, mas é a necessidade de beber. Entendi. Então, se a pessoa ela tem a necessidade de beber todos os dias uma latinha, ele é alcoólatra. Ah, é? É, Então, é a necessidade. Então, vamos lá. Nós vamos combinar de tomar, fazer um happy hour todo dia do pagamento. Sim, Aí chegou lá no dia 10, hoje eu não vou conseguir, que a pessoa vai pirar, porque ela tem a dependência, ela já tem essa necessidade sim. de beber naquele único dia. E quando que eu percebo que eu sou já um dependente? Quando você não consegue ficar sem.
quando aquilo te causa, né, uma tristeza, uma angústia, uma irritabilidade, mas por que que hoje ninguém vai? Todo mundo combinou comigo e não foi, e você fica ali, você acaba indo sozinho, porque você não conseguiu ficar sem fazer aquele uso daquela substância. Entendi. O Júnior quer colocar alguma coisa, Júnior, no que a doutora falou? Acho que a Jennifer contou bem, né? E como que o sujeito ele lida com essa, como que ele sabe que ele é dependente químico, como que ele sabe que ele tem uma proporção à doença, uma, né, propensão à doença. Eu fiz até uma anotação aqui sobre o fundo do poço, Caio. Quando o sujeito ele chega, porque muitas das vezes ele não vai admitir, ele não vai reconhecer que ele tem uma doença, né? Mas quando chega no fundo do poço, e aí ele reconhece, porque ele perdeu para a droga, ele perdeu para o álcool, ele perdeu, além da vida dele, ele perdeu a família, ele perdeu os filhos, ele perdeu o emprego, ele perdeu a casa. É devastador, de fato é devastador, né? Então, nesse último estágio, ele reconhece, ele fala, opa, preciso de ajuda. E aí quando vem o primeiro passo, né, Caio? Que é aceitar, né? A aceitação, a aceitação de que você perdeu para uma substância, o sujeito tem que ser muito homem para aceitar. A mulher tem que ser muito mulher para aceitar que perdeu. Não é demérito você aceitar que você perdeu e pedir ajuda. Demérito é você esconder isso, camuflar, mentir e proteger essa doença. Ela está acabando com mais de 3,5 milhões de pessoas dentro do nosso país. Exatamente. Deus pode restaurar totalmente quem perdeu tudo por causa das drogas? É uma pergunta bem... Olha, Mas Nilson, assim... eu que tenho fé, né? Eu acredito que a pessoa que ela crê em Deus, ela tem mais possibilidade de continuar restaurada, mas não só com a fé, mas com o tratamento contínuo que a gente já conversou, né? A pessoa precisa ter hábitos corretos, valores, trabalhar, né? Ter bons relacionamentos, né? Ter uma rotina, fazer uma atividade física, buscar um atendimento psicológico, participar de grupos de ajuda, o NA, o AA, entre outros, tem Amor Exigente, mas só a busca, né, espiritual não é suficiente, né? Precisa mais do que isso, mas é o caminho. É muito importante. É muito importante. Mas é muito mais além. É muito mais além. É muito mais além. Eu falo por mim. É muito Eu mais falo além. por mim, eu sou cristão. E eu precisei de um pastor. Olha só. Sim. A minha rede de apoio está aqui. A minha rede de apoio, um pastor, minha espiritualidade, uma psicóloga na minha área terapêutica. E um amigo, que é uma rede de apoio. Tem que ter. Né? Sem contar Tem que ter. Edilane que tá ali, né? Que será minha esposa, ela não tem pra onde correr, né? Força pra ela. Então eu precisei de tudo isso. Então a espiritualidade, a fé, sim, ela é muito importante, mas ela é um pilar. Ela é um dos pilares. Entre outros pilares também. Sim. Doutora, nós estamos chegando no fim desse episódio. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, e o Júnior também deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Um pouco da Jennifer, resumindo, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo neste momento? Bom, o que eu gostaria de deixar é que não abandonem, né, o dependente químico que você tem na sua família, ou que é seu amigo, ou que trabalha junto com você, né? Não julgue, não deixe de lado, né? Tenha empatia, ajude-o no que for necessário, escute-o, né? Porque há esperança. E essas pessoas que, né, infelizmente,
também são dependentes químicos que estão, né, nos assistindo, acredite em você, né? Primeiro busque, né, a ajuda da família, a ajuda de Deus, né, a comunidade terapêutica, né, a Rosa de Saron, né, claro que eu vou sempre recomendar ela, porque eu estou lá e eu sei, né, eu acredito, né, no Trabalho meu sério. trabalho, que é um trabalho sério, né, mas existem muitas comunidades, mas acredite, né, que existe sim uma recuperação, existe sim um tratamento e que só depende de você mesmo ou da família, né, para que dê tudo certo, né? Não abandone, não abandone, não deixe de lado, não deixe a sua vida passar mais tempo, né? Porque muitas pessoas vão achando, um dia eu vou buscar ajuda, um dia e esse dia pode ser tarde, né? Postergando. Sim. Então, assim, eu acredito de verdade na recuperação, senão eu não trabalharia nessa área, né? Eu acredito de verdade, mas a pessoa, ela realmente, ela tem que querer essa ajuda, né? E nós estamos aqui para ajudar. Lindo, lindo. Obrigado. Por nada. Gratidão. É isso daí. Pastor, antes do Júnior fechar, Sim. eu queria fazer uma pergunta. Júnior, é muito bom, cara, quando a gente pergunta assim pro lado pessoal. Vamos tirar ali o empresário, tirar o CNPJ, Certo. né? Tirar a instituição. O Júnior pessoa, né? O Júnior ser humano, o Júnior filho, o Júnior pai, o Júnior irmão, o Júnior neto, o Júnior primo. É muito gostoso quando a gente enumera várias coisas sobre a nossa vida. Da onde, irmão, você tira esse amor, essa motivação, esse carinho, essa disposição de todo dia querer ajudar? É bem difícil, né, Caio? É bem pessoal mesmo. Mas, cara, eu sou um completo apaixonado por vidas, cara. Eu amo vidas, Que eu amo lindo. pessoas. Que lindo. E eu acredito. Eu acredito. Tem que acreditar. Eu acredito. Se tem, eu não sei, mas eu acredito, cara. Eu acredito na recuperação, eu acredito no sujeito, eu acredito enquanto a vida é esperança, sabe? E pessoas me motivam, vidas me motivam, recuperação me motiva. É gostoso? É gostoso demais, Eita. cara. É gostoso demais quando você vê o sujeito debilitado, chega, né, debilitado, fragilizado, vulnerável. E aí você vê ele reconstruindo família, vínculos familiares, dignidade de volta, cara. Tendo dignidade, tendo autoestima. Pelo amor de Deus. Que preço que paga isso? Não há preço, né? Não há Não há preço. preço. Então isso é o que nos motiva. Eu acredito na Jennifer. Sim. Mas isso é o que me motiva, cara. Né? A gente lida com a ingratidão, sim. Sim. Não é sempre, né, um mar de flores, não é. Como a gente falou no início, né, Caio? Você me perguntou quais os desafios e eu falei que lidar com pessoas Com pessoas. é difícil. É complexo. É complexo. Então, nem sempre é um mar de flores, nem sempre vai ser bom, né? Tem os nossos desafios, sim. A gente lida muito com a ingratidão, né? Mas isso não muda quem nós somos, não muda o que acreditamos, não muda a nossa perspectiva em relação à recuperação. Não muda. Não muda o fato. Não muda. E a gente acredita e a gente vai acreditar sempre, continuar acreditando. Eu fiz até um texto, né, para falar pro sujeito aí, né, para aquele que tá no fundo do poço. Você não é seu erro, você não é sua queda, você não é seu vício. Ainda existe um caminho de cura, ainda existe um caminho de recuperação. E o primeiro passo para reconstruir a sua vida é buscar ajuda. Acho que é uma mensagem aí principal que eu deixo é essa. Ninguém é
Ninguém é o seu passado. Não. Não. A gente... Nós somos aquilo que nós queremos ser a partir do nosso presente. Né? E a gente acredita muito nisso. Famílias que estão chorando hoje, apoiem. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso ver um filho se devastando em drogas, em álcool, ver o marido, mas existe uma rede de apoio. Existe pessoas como nós que podemos te ajudar. Existe um Deus grande, maravilhoso, que nunca nos abandonou. Nos piores momentos de nossas vidas, Ele estava lá. E a gente sabe, Pai, o que a gente está falando. Deus nunca nos abandonou. No pior cenário em que a gente estava, Deus sempre esteve lá. Deus sempre foi fiel e justo para continuar e concluir aquilo que Ele começou. E eu acredito muito em Deus, eu acredito muito nas maravilhas de Deus. Porque Ele é fiel e justo para concluir a boa obra que Ele começou. E eu agradeço e louvo, Pai, pela sua vida, pelo Senhor ser o precursor de tudo isso. Eu agradeço a Deus, porque um dia o Senhor abriu as portas para que esse projeto pudesse chegar onde está, para que a Rosa de Saron pudesse estar onde está. O Senhor é um grande incentivador, o Senhor é um grande motivador, o Senhor é um grande espelho para a minha vida, para todos que nos assistem. E obrigado, obrigado. Obrigado porque tudo que eu sou eu devo ao Senhor, devo à minha avó, minha família. E parabéns pelo seu coração. O Senhor continue assim, nos motivando a cada dia. Amém. Que final emocionante! Amém. Ai, de coração. Isso não foi programado, não, hein? Não. Assim, essas palavras que o Júnior falou aí, sabe? Só vem a testificar o nosso coração, né, doutora? Que lá atrás nós começamos. Uma casinha simplória. Eu e a doutora Jennifer não sabia de nada. Então eu sou grata a Deus, minha amiga, minha psicóloga, minha companheira. Quantas perrengues nós passamos, né? Nós íamos no carro conversando, né? Quantos Rivotril você precisa? Nilson, mas me avisa antes. Fala, Blintite! Me Ela avisa antes. vai atacar. Eu só quero agradecer. Dá a mão vocês dois. Eu quero agradecer. Em nome de Jesus, muito obrigado mesmo por continuar esse trabalho lindo. Que esse desejo no coração de vocês nunca se apague. Que esse desejo nunca se acabe. Que ele venha florescer sempre, 100 vezes mais. E venha multiplicar na vida de vocês. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que Ele está fazendo, tudo que vocês estão fazendo, vai vir 100 vezes mais na vida de vocês. Amém. E esse trabalho, esse desejo que vocês têm, esse amor, só quem tem amor no coração, sabe, é o que eu tô querendo dizer. E muito bem, parabéns mesmo. Muito obrigado, filho. Obrigado pela sua vida, obrigado por continuar esse projeto que lá atrás nós começamos. O pai tem muito orgulho de você, meu filho. Eu peço perdão para quem está nos assistindo. Isso não estava no script, viu, Caio? Pode concluir aí, Caio. Doutora, eu queria, já encerrando, Júnior também, mas obrigado pela vida de vocês. Vocês são sensacionais. Vocês três, Amém. né? Vocês quatro Amém. fazem parte. Se você quer ter recuperação, você precisa de ter uma rede de apoio. Amém. Sozinho você não consegue. Eu não consegui sozinho, eu tive que pedir ajuda. E Júnior, muito obrigado por confiar em mim. Tudo que você falou é verdade, porque eu vivo isso. Amém. Doutora Jennifer, muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho.
por todos os confrontos. E para as famílias, eu queria que a senhora falasse para as famílias, né? Para aquele cara que está sofrendo agora, que vai nos assistir. Tem saída para ele? Sim, tem saída, né? Que você não perca a esperança, que você não perca a fé, que você não perca a vontade de viver, Sim. que é o mais importante, né? Não perca o propósito, né? Sim. A esperança, porque existem lugares, né? Como a Rosa de Saron, Amém. de muito amor, de muito respeito, muito profissional, que pode, né? Te ajudar, que pode te acolher, que pode Amém. trazer para você uma nova vida, uma nova esperança. Amém. É só você pedir essa ajuda, que o Caio Amém. tanto falou, né? Nos procurar e a tua família, né? Assim, eu não falando só pro dependente, mas as famílias. Muitas famílias, às vezes, têm essa dificuldade, né? De pedir ajuda, porque as pessoas vão ficar sabendo, né, que o meu filho ou que o meu marido foi internado, ou gente, mas vai ser muito pior depois, né? Se não tiver uma ajuda agora, pode depois perder essa pessoa, né? Porque assim, acho que é tão triste não só ver a pessoa no uso, mas ver a pessoa perdendo a dignidade, perdendo a vontade de viver, mas assim, nós temos tantos pacientes jovens psiquiátricos, né? Então, que você sabe que infelizmente não vai mais voltar a ser aquela pessoa, porque demorou a buscar ajuda, demorou a Entendi. entender o quanto a doença estava fazendo mal. Então, Entendi. assim, busquem desde o começo, descobriu, busquem ajuda, mesmo que seja, né, no nosso caso, a gente, né, atende acima de 18 anos, né, mas tem lugares que atende menores, né, Sim. mas busquem ajuda o quanto antes. Aquela família que está nos assistindo, caso queira entrar em contato com a doutora, pode colocar depois o Pode contato, sim, pode sim. é acessível, você tem um foco, uma linha de atendimento, A como que... minha é terapia cognitivo-comportamental, Ah, sim. que é o TCC, né, que é a linha de trabalho para os dependentes químicos. Atende só dependentes químicos, familiares, Sim, dependente químico e família. faz atendimento online, só Faço presencial, online, só online, faço só online, só online. só online. Tá bom. Depois nós vamos colocar o contato da doutora, já autorizou. Amém? Amém. Quero fazer uma oração para a gente encerrar. Antes da oração, chegamos ao encerramento do 3º episódio da primeira temporada de Mais Jesus, Menos Religião. Amém. Trazendo o tema dependência química, mais uma vez, com o pastor Nilson, conselheiro, idealizador desse projeto. Gratidão, Caio. Deus abençoe a sua vida. Tamo Temos junto. também o empresário, filho, amigo, gestor, idealizador do projeto Rosa de Saron também, empresário ali no ramo da dependência química em Pirapó. Júnior, muito obrigado. Agradeço, Caio. Pela tua presença, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado, Pai, pelo convite. Que Deus abençoe e continue abençoando as nossas vidas. O convite está aberto. A próxima vez, viu? Nossa, Vamos lá no próximo tema. Nossa amiga psicóloga Jennifer Veneno, também atuante na área da educação, na área da dependência química, em Tarabai, em Pirapó também, né? Fazendo parte desse projeto grandioso que é da Rosa de Saron. E para você entrar em contato conosco, né? Tanto na Rosa de Saron quanto a doutora Jennifer, se você precisar de atendimento, se você precisar de ajuda com teu filho, se você precisar de um aconselhamento pastoral, todos os nossos contatos estarão aqui debaixo, em algum lugar nessa legenda. Ou de um terapeuta holístico. Ou de um terapeuta holístico. Eu sou Caio Bezerra, é verdade, esqueci. Aí. Né? Eu tenho que me acostumar com isso, né? A gente fica um pouco dentro da comunidade ali, mas a gente está abrindo também para você que quer entender um pouco mais sobre a dependência química. Eu estou aqui à tua disposição. Em algum lugar dessa tela, desse vídeo, desse corte, vai estar aqui o nosso endereço das redes sociais no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook e também nossos contatos no WhatsApp. Não perca tempo. Edilane, por favor, vem aqui que eu quero que você também participe